Shalom, amados. Quero falar um pouco sobre os profetas dentro da nova aliança e de profecias e também um pouco de pessoas que se denominam profeta. Muitas pessoas, elas receberam dons espirituais. Quando você recebe a palavra de sabedoria, conhecimento ou discernimento de espírito, com esses três dons você pode entregar uma palavra de Deus, falando do futuro, do presente, do passado e discernir algumas coisas. E às vezes tem pessoas que eles têm operações de Deus e não carregam um ministério profético, mas porque alguém viu ele falar algumas palavras nesse sentido, batiza ele de profeta e depois, por falta de discernimento, ele aceita esse batismo. Nós precisamos entender isso. E às vezes tem pessoas que estão carregando um fardo que não é deles e até uma responsabilidade que não é deles. O ministério de um profeta, ele sempre vai estar ligado à exortação, ao arrependimento, a um tratamento de santidade. Um profeta que ele não trata de santidade, verdade, justiça, aquebrantamento, arrependimento, ele está totalmente desviado do profético, daquele que é a função de um profeta. Se você estudar as Escrituras, você vai ver isso nos profetas, confronto de algumas situações. E aí as pessoas às vezes carregam uma mentalidade de que alguém é profeta e a pessoa apenas tem uma habilidade, uma facilidade, ela recebeu dons. Esses dias alguém me procurou, ele falou assim, confirmava a palavra de Deus, mas tinha uma vida que não era íntegra. Em Romanos 11, 29, fala sobre o chamado de Deus. E diz que o chamado e os dons são irrevogáveis. E lá em Efésios, capítulo 4, versículo 10, diz aquele que desceu, mesmo que subiu. E ele vai cumprir todas as coisas. Ele diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo aperfeiçoamento. Olha essa palavra, aperfeiçoamento. Todas as pessoas que ensinam, elas estão de contínuo em um aperfeiçoamento. Todas. Quem não precisou de aperfeiçoamento foi Jesus. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus 5, 8, mesmo sendo filho, aprendeu obediência por sofrimento. Ele entrou para dentro do caminho que o Pai tinha para ele. Passou por situações de dificuldade a vida inteira. E então, nós, no tempo de hoje, temos muitas pessoas que eles estão fartos de conhecimento, mas ignorantes a respeito do tratamento e da responsabilidade de um ministério profético. E quem carrega o ministério profético, ele carrega uma realidade do futuro. Às vezes ele traz uma realidade do passado para sarar algo no presente. E quando nós compreendemos essa função, essa responsabilidade, desse princípio, que é a responsabilidade de um profeta, que ele tem uma responsabilidade de aperfeiçoar e de ser aperfeiçoado. Às vezes nós condenamos uma pessoa porque ele não está andando alinhado. Essa pessoa precisa ser socorrido. E talvez você, que tem uma facilidade de ver, julgar e condenar, talvez seria a pessoa certa para sair desse lugar e ir lá sentar com essa pessoa e dizer, cuida dessa área do teu coração, cuida dessa área do seu caráter, cuida dessa área com as tuas palavras, cuida dessa área nas suas práticas, porque está deixando a desejar como alguém que carrega uma responsabilidade tão grande. E às vezes nós ficamos muito limitados a nível de denominação, de entendimentos que às vezes nos prendem dentro de fortalezas, de sofismas ou de protocolos humanos, e podíamos estar sendo útil a outras pessoas que têm um título, carregam um título de uma denominação, mas às vezes não estão andando em uma integridade. Seja ousado, vai falar com ele. Se você tivesse esse comportamento, seria melhor. Às vezes as pessoas estão apenas tendo informações pelos dons espirituais e elas já começam a dizer assim, diz o Senhor, e fazem um griteio do sapateio, fazem um barulho, mudam a feição e mudam o rosto e parece que Deus está tremendo no trono e não tem nada a ver. Talvez a pessoa fique até com temor daquilo que ela está ouvindo, mas não é um temor de Deus, é um temor enganoso. E nós precisamos entender que quando recebemos uma palavra profética, pode ser a opinião de Deus a respeito de alguma situação, pode ser uma direção de Deus e pode ser alguma coisa totalmente humana. E às vezes foi uma intenção de ajudar, às vezes uma coisa brotou do sentimento daquele homem, daquela mulher, ou
brotou de uma mentalidade cheia de usos e costumes, dogmas religiosos, mas mesmo assim ele queria ajudar, então procure respeitar ele, porque ele cresceu dentro de lugares que a ignorância regia ou ainda rege a ignorância, porque Deus ama todas essas pessoas. E às vezes quando nos falta respeito, não somos respeitados. Às vezes precisamos discernir o que está saindo da nossa boca para não entrarmos em um lugar de condenar aquele que Deus não está condenando. A Bíblia diz, não condeneis e não sereis condenados, não julgueis e não sereis julgados. Tudo que passa pelo homem erra. Jesus não errou, mas ele morreu para redimir os que erram. E ele continua nos redimindo, continua nos sarando. Por isso que ele diz assim, que quando ele instituiu os ministérios, era para o aperfeiçoamento dos santos. Ele chama de santos, santos sendo aperfeiçoados. Cuide no que você diz, porque tem muita gente falando muitas coisas. Às vezes fica calado. Muitas pessoas me mandam algumas coisas e eles querem a minha opinião. Eu digo, eu não tenho uma opinião hoje. Quando eu era mais menino na fé, talvez eu já tinha uma certa opinião a respeito disso, mas a caminhada vai ensinando cautela. Seja cauteloso a respeito das pessoas e seja ousado para ter com ele, conversar com ele, se você tem entendimento da palavra e capacidade para ensinar ou exortar. E autoridade em Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.